Fala pessoal, beleza? Atila na área, mais uma vez com um vídeo aqui para você, para a gente poder se deliciar nesse mundo de conhecimento sobre vendas. Aí, ó, tá passando um helicóptero aqui do lado. Tomara que não atrapalhe a gente, beleza? Bom, conheça os seus números, né? É muito importante. Por quê? É muito importante. Todos nós precisamos conhecer as nossas taxas. Se você não conhece as suas taxas, como que você vai medir as suas coisas? Como que o seu gestor vai medir o seu desempenho, não é verdade? Não tem como isso acontecer. É muito importante que a gente consiga medir isso o tempo todo. Medindo isso o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai passar a ter sucesso. Bacana? Então vamos lá, vamos começar a brincar de escrever aqui com os pincéis atômicos. Então, sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui dentro do People Academy e falando sobre o método PSA, sobre vendas complexas e competitivas. Atila, por que eu preciso... Bom, primeiro, né? Por que eu preciso medir, né? Olhar as minhas taxas? Cara, simplesmente, as suas taxas precisam ser medidas o tempo todo, porque aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo melhorar, né? Medir, ó, para melhorar, Eu preciso medir o tempo todo para melhorar o tempo todo o quê? As minhas taxas. Então, o que eu vou medir aqui? O que é importante que eu consiga medir aqui para eu ter sucesso, né? Eu vou medir a minha quantidade de ligação, eu vou medir a minha quantidade de e-mails enviados, e-mails recebidos, e aí vai. Tá, mas por que eu devo pensar? Porque eu vou ser bem direto ao ponto aqui, tá? Ó, vou colocar até o número 2 aqui, ó. Pessoal, vendas é um jogo de números. Vendas é um jogo de números. Então, por que vendas é um jogo de números? Porque, novamente, voltando, eu preciso medir o tempo todo e medir o tempo também dessa aula aqui, que é importante. Então, eu tenho que controlar as minhas taxas. Eu tenho que entender que vendas é um jogo de número. Por que vendas é um jogo de número? Porque em algum momento, em algum dado momento, alguém vai chegar para você e falar assim: ei, fulano, né? Vai chamar você pelo nome, né? Ou por um apelido. Ei, fulano, cara, nós não tínhamos combinado de você ligar para 50 pessoas essa semana? Você ligou para 20. Olha que interessante. Tem alguém fazendo o quê? Tem alguém medindo. Ó, tem alguém medindo, ó, os teus resultados. Tem alguém controlando você. Tem alguém medindo. E esse alguém está medindo você o quê? Para fazer o quê? Para melhorar você. Para o quê, pessoal? Para melhorar você, para melhorar os seus números. Ó, para melhorar os seus números. É importante medir o tempo todo para melhorar os seus números. Porque se os seus números estiverem, ó, looping ou montanha-russa abaixo, cara, obviamente você vai ter uma experiência negativa com o seu líder, com o teu gestor. Legal? Então, isso aqui é muito importante, a gente estar atento o tempo todo para que a gente não cometa equívocos, tá? Por que vendas, Átila? Vendas é um jogo, né? Por que vendas é um jogo? Por que você fala que vendas é um jogo? É um jogo. É um jogo de números, ó. Né? Eu preciso estar jogando o tempo todo. Mas, Átila, jogando o que o tempo todo? Eu preciso estar jogando o tempo todo com os meus leads, com os meus prospects, com a minha cadência, com o meu funil, com as minhas oportunidades. Porque senão
os números não aparecem, as minhas taxas não aparecem. E se as minhas taxas estão ruins, ok? Os números não vão corresponder à expectativa que a empresa tem ou que eu tenho de receber mais honorários, receber mais comissões. E aí eu começo a ter problemas. Então é importante que você possa medir os seus números, né? Conheça os seus números para que você melhore o tempo todo os seus resultados. Legal? Então, quem não faz isso, ó, vamos lá. Ó, vou colocar até aqui, ó. É o que, pessoal? É burrice. Não medir seus, o quê? Resultados. É burrice você não medir os seus resultados. Quando você não mede os seus resultados, o que você está falando, o que você está dizendo para as pessoas que estão à sua volta? Você está dizendo o quê? Você... Ó, vamos lá. Você vive se... O que, pessoal? Enganando. Você vive se enganando. Você vive se enganando porque você não mede os teus resultados, você não melhora os teus resultados e você não entende que você está num jogo de número. Você não entende, ou você acha que o Benchimol, ou você acha que o João Apolinário do Shark Tank, ou você acha que um presidente do Safra, a CEO do Safra, ou de algum banco, ou de alguma empresa, cara, sempre é o jogo dos números. É aquilo que você me traz de resultado versus aquilo que você me traz de produtividade, ou de produtividade versus resultado, versus conhecimento, versus um monte de outras coisas que vão sempre me trazer o quê? Um número. Ou seja, os números, você, por mais bonzinho que você seja, você precisa trazer números para dentro da empresa. Números para dentro da empresa. Números. Ok? Burrice não medir os seus resultados. Burrice não medir seu resultado. Né? Seus, no plural. Ó, vamos lá. Burrice não medir seus resultados, ok? Você não mede porque você vive o quê? Você vive se enganando. Então, se você vive se enganando em vendas, os seus resultados eles não aparecem. E se os seus resultados não aparecem, com certeza alguém em algum momento vai chamar aí a sua atenção. Legal? E a gente não quer que isso aconteça, por isso que a gente está aqui te dando um apoio. Todas as vendas sem exceção, todas as vendas sem exceção. Por que você tem que medir? Porque todas as vendas sem exceção foram governadas por e são governadas por números. Você governa o seu pipeline, você governa o seu dia por números. Porque em vendas, a fórmula para sucesso é simples e é matemática. Você coloca o pipeline, né? Quanto mais quantidade no seu pipeline, você determina como avançar e como crescer. Então, quanto mais leads, quanto mais números, quanto mais oportunidades, as suas oportunidades aumentam, as suas vendas aumentam, as coisas acontecem. Então, você precisa ter leads no seu pipeline. Seu pipeline tem que estar cheio. Mas, Átila, cheio de quê? Seu pipeline tem que estar cheio de reunião, gente. Se você não medir isso, o que vai acontecer com você? Você vai se frustrar, né? Números são importantes. Quanto seu pipeline está cheio de oportunidades, de reuniões para você atingir as suas metas?
Cara, não tem nada, você não está medindo, não tem nada, não está entrando lead. Como é que você faz tráfego pago, você faz prospecção ativa e você não tem seus próprios números, né? Então é bem complicado, né? Então tem que ter um pouco de profundidade no que a gente está falando aqui, né? Então é importante que seu pipeline esteja cheio de oportunidades, com boas entradas de lead, com potenciais clientes qualificados, com bons tomadores de decisão, que você possa ali fazer a sua arte das vendas, né? Colocar em prática tudo aquilo que você vem aprendendo com a gente, você colocar em prática. Imagina que você... Quem é que você gosta? Vamos brincar um pouco. Quem é que você gosta como atleta? Né? Quem é que você gosta como atleta? Todos os atletas, eles conhecem os próprios números, né? Ó, todos os atletas, né? Todos os atletas, todos eles, né? Todos os atletas, vou colocar até assim, ó, de elite, né? Conhecem os próprios números. Você já imaginou se um atleta não conhece os teus números? Às vezes um nadador ele ganha ou ele perde, né? Ele ganha por milésimos de segundo. E aquele que perde também perde porque não treinou o suficiente para atingir os resultados impostos ali pela competição. Sempre quem treina mais tem os melhores resultados. E sempre quem tem os melhores resultados é porque se dedicou mais. Todos os atletas, sem exceção, eles conhecem os seus próprios números. E todo bom vendedor, ele conhece o seu pipeline. Ele conhece os seus esforços. Ele conhece o que está acontecendo. Ele sabe que se ele não prospectar um dia, no outro dia ele não vai ter oportunidade. Se ele não medir o jogo dele, ele vai perder. Ele vai ficar tomando bolada nas costas sempre pelo mesmo motivo. E não é isso que a gente quer. No final das contas, a gente quer ter sucesso. Ok? Então, os atletas, eles são bons nisso. Então, a gente também tem que ser bom nisso. Atletas de elite conhecem os seus números. E nós, como vendedores, temos que conhecer os nossos números desde o momento que a gente começa ali a olhar o nosso pipeline, o nosso funil, a nossa cadência, os nossos resultados, nossos indicadores, para que a gente tome decisões e a gente melhore. Legal, né? O que acontece quando eu ou você, nós conhecemos melhor os nossos números? Vai acontecer uma coisa bem engraçada, ok? Quando você conhece os seus números, conhecendo os números, né? Ó, números, ó, vão trazer o quê? Vou colocar 2 pontos aqui, ó. Números vão trazer para você dados. Não é verdade? Números vão trazer dados. Cara, que legal. Números me trazem dados. E dados me trazem o quê? Dados me trazem informação. Não é verdade? Dados me trazem informação. Cara, agora eu tenho dados, agora eu tenho informação. Informação me traz o quê? Informação vai me trazer conhecimento. Conhecimento. Pô, legal, Átila. E conhecimento depois me traz o quê? Então, olha que interessante isso, galera. Olha que coisa interessante quando você tem o poder dos números na sua mão. Você tem dados, né? Números vão te trazer dados.
vão te trazer informação, vão te trazer conhecimento e vão te trazer uma outra coisa. Vão te trazer plano de ação. Plano de ação. Então você tem aqui, números vão te trazer dados, vão te trazer informação, vão te trazer conhecimento e vão te trazer plano de ação. Como que eu vou fazer algo? Como que eu vou ter um plano de ação sem conhecimento? Como que eu vou ter conhecimento sem informação? Como que eu vou ter informação se eu não estou recebendo dados, se eu não tenho dados para que eu possa trabalhar esses dados? Agir em cima desses dados, transformar esses dados em informações reais que vão fazer com que o meu time melhore, ou que a gente avance. Não tem como, é a mesma coisa que você improvisar. Ah, vamos improvisar, né? Plano de ação, né? Vamos improvisar aqui, fazer um plano de ação, improviso, né? Cara, não funciona. Então é importante que a gente analise esses quatro elementos aqui. Eles são muito importantes para o crescimento da empresa. Show? Não adianta a gente viver o quê? Se enganando, né? Se até os atletas medem tudo, imagina a gente que trabalha com vendas, não é verdade? Com vendas não é diferente. Vendedores de elite, assim como atletas de elite, eles anotam tudo. É importante que você anote tudo o tempo todo. Se os competidores estão lá com o cronômetro, né, medindo o tempo da natação, da corrida, você também, como vendedor, precisa ter algumas habilidades aí. Então deixa eu fazer aqui, ó. Ó, colocar mais uma informação importante aqui. Ó, bons vendedores anotam bons vendedores anotam tudo, ok? Anotam tudo. Precisa anotar tudo. Senão você senão você não controla os seus números. Você tem que anotar, né? O que é anotar? Por exemplo, ele disse não, ele disse sim, disse que vai pensar, não é verdade? Disse que não gostou da cor, não gostou do modelo, disse que é pequeno, que é grande, que é médio, que é alto, que é longe. Eu preciso anotar tudo. Beleza? Então, isso é muito importante. Nenhum vendedor vai chegar à alta performance ou pico de vendas sem números. Nenhum vendedor. Isso é muito importante. Se você não tem números, você não é um bom vendedor. Se os números te incomodam, você tem que pensar talvez numa transição de carreira. Não adianta. Se não existe números, é porque não houve semente. Você não plantou para ter números. E se você não plantou, não vai germinar. Não adianta. Então é bem simples o jogo. O jogo é um jogo de gente grande. É um jogo de números. Ó, você precisa medir tudo. É um jogo. Esse jogo é um jogo de gente grande. Você precisa medir tudo o tempo todo. Lembra da experiência ruim? Você vai acabar tendo uma experiência muito negativa, tá? Bom, então, o que é mais importante em vendas que eu tenho que medir? O que é importante em vendas que eu tenho que medir o tempo todo? Uma coisa importante, tá? Você precisa medir o tempo todo. Como, por exemplo, ó, tá muito... Deixa eu colocar um pouquinho para trás o meu quadro aqui, ó. Vou pegar a parte de baixo. Então é importante você medir tudo, medir bem, se organizar. Primeira coisa que você pode medir são, primeiro, ó, suas ligações.
Qual é a quantidade de ligações que você está fazendo? Né? Qual é a quantidade de ligações que o meu amiguinho está fazendo? Quantas ligações você está fazendo? Né? Quantos contatos por e-mail você está fazendo também? Contatos por e-mail. Quantos você está fazendo contatos por e-mail? Quantos WhatsApp meu amigo está enviando? Quantos? Quantas ligações, quantos e-mails, quanto WhatsApp você está enviando, né? Quantos direct no LinkedIn você está respondendo? É interessante, né? Nem vamos falar de outras atividades. Vamos falar só disso aqui. Quantas oportunidades, quantas propostas, quantas propostas você tem no seu pipeline? Propostas. Quantas oportunidades? Quantas oportunidades? Então, se você for um exímio conhecedor dos teus números, esses indicadores aqui já vão te servir como um alerta, já vão te servir como uma bússola para você buscar melhoria, para você avançar, né? Então isso é muito relevante para você. Quantas mensagens, né? No seu LinkedIn, direct ali, conversa, e-mails, isso são, né? Ou, sei lá, sinais de fumaça, por exemplo, né? Óbvio, né? Sinais de fumaça, às vezes, se for relevante para você. Mas olha quanta coisa importante, né? Que você precisa fazer, porque isso vai te trazer clareza, né? Nos seus números, e isso com certeza vai mudar o teu jogo, o teu lifestyle, o teu estilo de vida. Vai mudar os teus resultados. Os teus resultados são números, não é verdade? Deixa eu só rapidinho aqui ligar o ar. É muito importante que você tenha esses números na palma da sua mão. Legal? Isso é muito importante para você. Legal? Vamos lá. Vamos mudar de página. Tá ficando muito, muito lá embaixo já. Vamos mudar de página. Legal? Então, duas coisas importantes que a gente precisa ter em vendas ó, eficiência mais eficácia é igual a desempenho. Correto? Então, é eficiência mais eficácia, que é igual a desempenho. Ah, que legal! Então, como é que está a sua eficiência? É muito eficiente, mas você não traz taxa de conversão, né? Ah, você não é eficiente, você prospecta. Vou escrever que fica melhor, vou desenhar. Então vamos lá. Você faz 100 ligações. 100 ligações por dia. Legal? Você é eficiente. Ó. Beleza? Você faz nenhuma, não traz nenhuma, zero
de oportunidade. O que adianta 100 ligações, ok? Você é eficiente, mas você traz 0 de oportunidade. Mede aí do teu lado. Agora, você faz, vamos, o contrário também é verdadeiro, tá? Você faz 10 ligações, ó, você faz 10 ligações, a sua eficácia é igual a 10% de oportunidade. Legal? Aqui você é eficiente, aqui você é eficaz. Mas aqui você não traz nada de taxa de conversão. Aqui você faz só 10 ligações, a sua eficácia é 10%, mas você não tem desempenho. Olha que interessante, você é eficiente, mas não tem desempenho. Então precisa ter o quê? Eficácia mais eficiência mais desempenho. E esse desempenho a gente analisa como? Por que eu perdi em 100 ligações? Por que só em 10 ligações eu consegui uma taxa de eficiência de oportunidade de 10%? Ou seja, eu consegui um negócio. Eu preciso olhar esses números o tempo todo. Esses números são muito importantes para uma área de vendas. Esses números me dão o quê? Me dão o caminho que eu tenho que seguir. Então, eficácia mais eficiência é igual a desempenho. Então, eu precisava ter tido uma taxa de conversão aqui mais elevada, ou seja, 10 reuniões aqui. Por que esse vendedor aqui não me trouxe 10 reuniões? Porque ele só é eficiente. O que significa? Que ele pode estar fugindo do quê? De ligação, de WhatsApp, de responder e-mail. Ele não está sendo produtivo. Se ele não está sendo produtivo, nós temos um gap aqui dentro do nosso processo. Estamos perdendo 100 leads, estamos perdendo 100 oportunidades. Enquanto isso, esse aqui teve eficácia, né? Não foi eficiente e muito menos... Desculpa, perdão. 10 ligações, teve eficácia, ok? Teve eficácia. Então, mas o desempenho foi baixo. Porque somente em 10 ele conseguiu uma. No dia inteiro ele só ligou para 10 pessoas. Esse aqui no dia inteiro ele ligou para 100. A eficiência dele aqui é baixa, desempenho é baixo, mas ele é eficaz, ele traz resultado. Agora eu preciso entender como líder de equipe o que fazer numa situação dessa, né? Como é que eu vou trabalhar uma situação dessa aqui? É bom que você aprenda a analisar isso aqui. Porque aqui a gente vai entender quais são os problemas que existem dentro de uma operação. É óbvio, se a gente encontra problema, significa que nós estamos empregados. Se a gente não encontra problema e tudo está dando certo, obviamente não precisaria da gente estar aqui explicando, tá? Então é muito importante a gente ter esses números. Bacana? Muito importante mesmo. Ouvir as ligações e ajudar os vendedores nessa analogia, né? Porque qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo claro, né? Da gente medir tudo. Qual que é o objetivo? É a gente levar transbordo, a gente levar melhoria, a gente levar conhecimento, a gente melhorar aquilo que talvez não está legal ainda, precisa ser ajustado, né? Se eu estou plantando aqui, ó. Exemplo 1. Sou eficiente pra caramba, mas não converto nada. Cara, eu preciso treinar melhor essa pessoa. Se eu em 10 ligações o dia inteiro sou eficaz, né? Tem eficácia, correto? E trago 10% de oportunidade, trago uma reunião, quem é melhor aqui? Cara, esse aqui é melhor, mas ele é menos eficiente, né? Beleza? Mas o desempenho dele é melhor, mas ele não tem eficiência, mas ele é eficaz. Então eu preciso estar o tempo todo otimizando esse meu processo. Com essas informações, nós vamos fazer o quê? Com essas informações, vamos fazer
com essas informações, ó, com essas, desculpa, informações, agora temos uma coisa importante para trabalhar. Com essas informações agora nós temos dados. Olha que interessante. Com essas informações agora eu tenho dados. E com dados eu posso chamar a minha equipe e posso discutir com elas, né, as melhorias que eu preciso para crescer. Aqui, ó. Agora eu tenho dados. Agora eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Porque eu não vou ficar no campo do achismo, do empurrômetro, né? O campo ali do improviso. Né? Agora eu tenho como conversar com as pessoas, eu sei onde estão os erros. Porque agora eu estou escutando ligação, eu estou vendo a diferença de um para o outro, quem é eficaz, quem tem eficácia, quem é eficiente, quem tem desempenho e quem não tem. A partir disso aqui, eu começo a tomar decisões. Ou seja, eu vou para o plano de ação. Dados me levam para onde? Né? Dados me trazem informações, né? Olha que interessante. Informações me trazem competências. E competências me trazem o que, galera? Plano de ação. Plano. Agora sim. Agora você começa a entender o porquê que a gente precisa medir as coisas. Porque me traz mais confiança para conversar com as pessoas. Isso aqui. Você tendo isso em mente, o que vai acontecer na tua operação? Ela vai crescer. Sua operação vai crescer. E se a sua operação crescer, o seu bolso financeiro também vai crescer. Você vai começar a ter mais prosperidade, você vai começar a governar melhor a sua vida, porque recursos financeiros vão melhorar mais a sua qualidade de vida, vão te dar mais liberdade para você contratar, fazer outras coisas e assim por diante. Não é verdade? Legal até aqui a importância disso aqui para você como vendedor. É muito importante que você tenha isso. Mas, Átila, o porquê que eu preciso disso aqui? Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é legal para mim? Simples, tá? Para você. Ó que legal. Por que um plano de ação é importante? Por que os dados são importantes? Tá? Aqui, ó. É uma palavrinha bacana para você permanecer honesto. Ah, Tira, como assim para eu permanecer honesto? Porque o que mais tem é vendedor desonesto com ele mesmo. Infringindo, mentindo, encobrindo os números dos seus dados. Por quê? Porque não mede nada, não melhora nada. Então, isso aqui vai te fazer permanecer mais honesto. Cara, preciso melhorar, preciso multiplicar, preciso semear, preciso ligar mais, preciso falar mais no WhatsApp, preciso ter mais competências, preciso aprender mais, preciso ter mais conhecimento, preciso transbordar na vida dessa empresa, na vida da minha família, na minha vida. Vai fazer você permanecer ser mais honesto. Números te deixam o quê? Mais honesto, beleza? Porque você para de se enganar. Significa
que você passa a ter mais inteligência. Você passa a se tornar um cara mais inteligente. E se eu sou mais inteligente em vendas, significa que eu tenho mais conhecimento. E se eu tenho mais conhecimento, eu continuo mais honesto nas minhas convicções. Eu deixo de me enganar. Eu deixo de ficar acreditando em Papai Noel. Legal? É por isso que eu, que você, precisamos reunir um arcabouço de coragem e autodisciplina para a gente não ficar se enganando. A gente ser mais inteligente, colocar as coisas para funcionar, permanecermos mais honestos, né? Com as nossas culturas, né? Com os nossos sonhos, porque senão eles nunca vão se realizar, né? Então, prospecção é honestidade. Você não é honesto nem com a sua prospecção, como é que você quer ser honesto com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu líder, com o CEO, com a sua empresa, com a sua família? A autossabotagem não funciona e você precisa também, lembra que eu falei? Anotar tudo, ter estatística de desempenho e continuar sempre focado, sempre com os pés no chão, focado no seu objetivo diário. Qual que é o seu objetivo diário? Ficar se enganando ou ser honesto com os seus números? Como é que você vai ser honesto se você não tem número? Fica difícil, né? Então você precisa estar sempre atento a isso também, porque é muito importante. Quais são os seus alvos, né? Ah, hoje eu vou falar com 2 pessoas. Cara, a gente falou isso nas aulas passadas. 2 pessoas não vão te trazer o resultado que você precisa. Você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. Não dá para se iludir e ter sucesso, né? Você não pode ficar se iludindo e ter sucesso ao mesmo tempo. Então vamos lá? Ó, conseguindo ver minha tela ainda? Beleza? Então, bacana. Então, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Se você não tem isso aqui em uma mesa de reunião, que são dados, e alguém te pergunta alguma coisa sobre economia, ciências, agropecuária, parte jurídica, parte contábil, parte tributária, oscilação cambial. Se você não tem esses dados, você não tem informação. Se você não tem informação, você não tem competência. Se você não tem competência, como é que você fala de plano de ação com alguém se você não tem os elementos básicos para convencer alguém de que daquilo que você está falando é verdade? Não dá, né? Então, é muito importante você ter isso. Não dá para se iludir, não dá para você ficar se enganando e achar que vai ter resultado ao mesmo tempo. Bacana? Então, a gente se vê na próxima aula, na 7ª aula, né? A gente se vê na 7ª aula, deixa eu só desligar isso aqui, meu risque rabisque aqui, onde eu trago as minhas informações. Bom, galera, espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula é a aula de número 6, bacana? Conhece os seus números. Se você não conhece os seus números, você não conhece o jogo que você está participando. Se você não conhece o jogo que você está participando, com certeza você não vai chegar no final do game. Você vai ter experiências muito negativas. Legal? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula do People Academy com a metodologia PSA, People Sales Academy. Grande abraço. Valeu!